Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espiritamente Falando, que é um espaço para a abordagem de temas relacionados com a doutrina espírita e também de outros assuntos que são importantes para o nosso dia a dia, tá bom? Faz algum tempo que eu não gravo nenhuma mensagem, mas na verdade eu estava observando principalmente os meus sentimentos e as minhas energias com relação a tudo que vem ocorrendo em nosso país. E eu procuro refletir bastante antes de gravar alguma mensagem e colocar aqui no canal, tá bom? Mas o tema de hoje fala sobre as energias que são trocadas, os lugares que são trocados, na verdade, a inversão de papéis, a inversão de valores. E eu acredito que você já deve ter percebido que essa questão da inversão, ela tem tomado bastante do nosso tempo, bastante dos noticiários, bastante das conversas e até mesmo das palestras nas casas religiosas. Bom, então vamos lá. Um exemplo dessas situações onde as energias são trocadas é quando o filho passa a assumir o lugar dos pais naquilo que se refere à tomada de decisões, a escolhas da melhor ideologia, da melhor religião e assim por diante. Nós percebemos essa questão das energias trocadas e que devem ser colocadas em seus devidos lugares no tratamento da constelação familiar. É uma técnica, é uma terapia onde cada indivíduo, cada energia tem o seu lugar na sua própria vida ou na vida do indivíduo que está sendo tratado, ok? Por isso eu acho que vale a pena você também estudar essa técnica. Nós vemos muitas vezes famílias onde as energias estão totalmente embaralhadas, totalmente trocadas. Mas a verdade é uma: se você não ocupa o seu lugar, alguém vai ocupá-lo. Seja como um pai, seja como mãe, como um amigo, seja no campo amoroso, no campo profissional. Se você está abrindo mão da sua energia, abrindo mão do seu lugar, alguém vai tomar esse lugar. Então, se na questão familiar, você que é pai ou você que é mãe, não assumem definitivamente a sua energia de pai ou de mãe, os filhos muitas vezes ficam perdidos, podem também buscar referências maternas e paternas fora do ambiente familiar ou até podem acabar assumindo esta energia. E no caso, eles não estão prontos para isto. Uma porque seria uma forma de amadurecimento acelerada e existe a possibilidade de que muitos equívocos sejam cometidos. Os pais, por sua vez, também se sentem perdidos porque muitas vezes não têm a coragem necessária para assumir o seu papel ou de pai ou de mãe, e isto sim pode gerar alguns problemas mais graves. Pois os filhos, mesmo na atualidade, onde nós sabemos que são espíritos que já vêm com uma bagagem um pouco maior do que as gerações anteriores, os filhos ainda são filhos e eles precisam de direcionamento, precisam de acolhimento, precisam do nosso amor, precisam da nossa compreensão, porém precisam também de disciplina e de entender qual é o seu papel nesta família. Qual é o seu lugar nesta família? É necessário que se desenvolva a disciplina nos relacionamentos familiares, nos estudos, no trabalho muitas vezes doméstico. E tudo isso para quê? Para que esta pessoa, quando for encarar o mundo sozinha, né, ela já saiu da asa dos pais, ou melhor, já saiu debaixo da asa dos pais, ela tenha mais condições de discernir o que é certo e o que é errado e consiga cuidar dela própria. Por isso, pai ou mãe, entenda que dizer sim nem sempre é a melhor opção. Dizer sim para tudo é sinal de imaturidade, é sinal de inconsequência, porque por mais que nós entendamos que cada espírito tem o seu projeto reencarnatório, que existe a questão do livre-arbítrio, nossos filhos são nossa responsabilidade. Então tenha sim a coragem de avaliar direito uma situação, de ver um pouco mais além, de pensar nas consequências e dizer não para os seus filhos quando assim for necessário, tá bom? Essa questão também dos papéis, a questão de ocupar o seu lugar, também acontece nos relacionamentos amorosos. Se um casal, num relacionamento amoroso, apresenta uma relação desequilibrada, onde um
se dedica mais que o outro a esse relacionamento, com certeza nós temos um quadro de término, que ele pode estar muito próximo ou não, mas a tendência é que esse casal se separe. Nós até podemos entender que exista um sentimento, e é difícil medir quanto o outro gosta de nós, quanto nós gostamos do outro. É difícil, mas nós podemos perceber na dedicação e nas atitudes se existe aí um equilíbrio ou não. Ok, a partir do momento que não exista um equilíbrio, que a balança acaba pendendo demais para um lado ou para o outro em termos de presença e dedicação, fatalmente o lugar que um está deixando vago será preenchido por outra pessoa. O correto seria que na medida em que você percebe que não existe o mesmo entrosamento, que não existe a mesma dedicação ou uma presença mínima que seja, o correto é que você peça para sair. Se você pedir para sair desse relacionamento, por mais criticado que você possa ser, você não estará entrando numa situação de traição. Eu acredito que desta forma nós podemos sair mais limpos desse relacionamento, digamos assim. Nós também não podemos obrigar ninguém a gostar de nós e ninguém pode nos obrigar a gostar das pessoas, não é mesmo? E por isso sempre vale a honestidade, principalmente conosco, não é? Mas o que eu quero dizer é que se em um relacionamento amoroso você não está realmente ocupando o seu lugar, você pode crer que alguém ocupará. E a pessoa que está junto com você neste momento e percebendo que você não ocupa o seu lugar, ela pode se envolver com uma terceira pessoa, pode te contar ou não, ou até mesmo ela pode pedir para terminar o relacionamento, pois ela percebe que, fatalmente, uma terceira pessoa vai acabar aparecendo no caminho de vocês. Então é bom também nós refletirmos sobre isso. Até que ponto eu estou presente? Até que ponto eu quero estar presente, se eu gosto mesmo da pessoa ou não, e aí sim, ocupar de vez o meu lugar ou não ocupar esse lugar, porque nós também não temos o direito de ficar, digamos, sequestrando o tempo de vida de uma pessoa, achando que ela tem que se dedicar totalmente a nós, e nós ficamos por aí, livres, leves e soltos, sem dar a mínima para esse relacionamento, não é mesmo? Então mexer com o tempo de vida de outra pessoa, na minha opinião, é algo muito sério. E eu quero também fazer aqui um desabafo, aí já na questão religiosa, mais especificamente na nossa religião. Eu havia falado no começo dessa mensagem, no começo desse áudio, que nós temos as inversões que são justificadas com argumentos às vezes até absurdos, mas as pessoas que são incautas, elas acabam ouvindo, achando que não tem a menor importância, achando que aquilo não tem perigo, e essas coisas vão tomando lugares. Eu acredito que se nós deixarmos, o mal ele toma lugar, e nós não podemos aceitar que isso ocorra em todos os âmbitos da nossa vida, seja profissional, amoroso, familiar, religioso. Nós não podemos deixar que o mal tome lugar. Eu conversava há alguns dias com uma amiga de uma cidade litorânea, e ela me disse assim, olha, eu estava assistindo uma palestra e o palestrante ele chegou num determinado momento e disse para nós espíritas pararmos de ler as obras de Kardec porque elas são antigas. Bom, então eu perguntei para ela se realmente foi isso que ele disse. Talvez ele estivesse falando que nós também devemos ler outros livros que complementam, porque o próprio Kardec diz que a codificação, embora seja maravilhosa, é o começo. O Espiritismo é o começo, tem muitos detalhes que na época ele não abordou, até mesmo porque algumas palavras nem existiam. Quando você vai falar, por exemplo, hoje sobre física quântica, nós não tínhamos esse termo na época de Kardec, onde ele começou a codificação. Bom, mas ela disse assim, não foi isso não. Ele foi categórico e disse que as obras de Kardec são antiquadas, era para não ler. Aí eu escuto um negócio desse e começo a observar também outras casas espíritas que eu já frequentei, e vamos falar a verdade, isto está acontecendo dentro das casas espíritas. Esta inversão de valores acontece em todos os âmbitos da nossa vida, familiar, profissional, social, e acontece também no campo religioso. Então, nós devemos tomar cuidado. Se um palestrante
ele faz um comentário como esse, que vai totalmente contra aquilo que nós acreditamos, nós devemos sim questioná-lo. E questionar também a sua casa, a direção da sua casa. Se você começa a perceber uma série de palestras com o mesmo viés, com a mesma linha de pensamento, com certeza alguém da casa está sendo conivente com isso. E muitas pessoas podem até se sentir um pouco incomodadas, mas acabam não falando nada, para não criar nenhum constrangimento, para não serem taxadas de pessoas chatas. Mas isso não é o correto, gente. Nós devemos sim ser cristãos, mas nós não devemos ser bobos, tá bom? Bom, então é isso, gente. Eu não vou me alongar muito nesse áudio, mas a minha mensagem é que você preste mais atenção em tudo aquilo que está ao redor de você, da sua família, tudo aquilo que está interferindo no seu campo pessoal, no seu campo amoroso, profissional, social, e que você tome uma postura e que você assuma o seu lugar, protegendo a si mesmo, protegendo a sua consciência, protegendo a sua família e fortalecendo a comunidade que você faz parte atualmente, a comunidade não só, mais uma vez no campo social, mas também no campo religioso, tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção. Espero que esse áudio tenha motivado você a estudar um pouco mais sobre essas questões e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Valeu, um abraço!